Quando surge família? Rapaziada, vamos ver aqui um pouco do Abel falando na coletiva de ontem, que foi uma coletiva até que quentinha, hein? Principalmente quando entra no assunto do São Paulo. Enquanto a gente assiste, não esquece de deixar seu like, se inscrever e também, rapaziada, se puder, compartilhem o vídeo porque ajuda demais. Bora lá, porque tem muita informação boa, rapaziada. Futebol de São Paulo, Carlos Belmonte. Se você se sentiu atingido de alguma forma com relação à xenofobia, se você sente mais atacado do que acolhido pelo futebol brasileiro com relação à sua pessoa e à sua nacionalidade. Xiii. Eu vou-lhe deixar fazer uma segunda pergunta sobre o jogo de hoje primeiro. Xiii. Se quiser fazer. Você vai falar do jogo de hoje também, Vou-lhe mas... fazer uma pergunta. Está a entender o meu português? Vou-lhe deixar fazer uma... Você já fez a primeira pergunta. Eu vou-lhe dar outra oportunidade de fazer uma pergunta sobre o jogo de hoje. Queria que você falasse, então... Rapaziada, não tem jeito, mano. Jornalista também, às vezes, pega um pouco pesado. Todo mundo sabe que é um assunto delicado, um assunto embaçado, um assunto que vai repercutir muito. E os caras já começam a primeira pergunta, já, cara, o cara já veio babando, né? Aí toma uma dessa, infelizmente, cara. Eu nem tiro tanta culpa do Abel, porque é um assunto fora do futebol, um assunto judicial, um assunto pesado. sobre a atuação do Palmeiras, com um a mais, e se pudesse também falar a respeito do caso com o Carlos Belmonte. Eu acho que eu, desde que estou aqui no Brasil, nunca fugi a perguntas e sempre respondi. Sobre aquilo que é mais importante para mim, que foi o jogo de hoje, acho que foi um jogo, uma primeira parte lenta, eu tenho que perceber se foi porque o nosso adversário jogou mais baixo e mais organizado. Dar os parabéns a este treinador, eu não o conhecia, o Paulo Gomes, eu não conhecia este treinador, uma equipa muito bem organizada, que nos criou muitas dificuldades, quer com 11 e depois com 10, parabéns para ele. Não é fácil aqui no Brasil fazer um trabalho com esta qualidade, que nos dificultou muito, mas a verdade é que depois com menos as coisas ficaram mais fáceis, mas até então uma circulação de bola à nossa muito lenta, onde o adversário conseguiu com uma linha de 5 fechar muito bem os jogos. Vocês têm reparado nisso, as equipas que jogam contra nós quase todas têm jogado com linha de 5, São Paulo jogou, o Corinthians aqui em casa jogou, acho que os outros 12 jogos que fizemos, 10 deles foram com equipas que jogam contra o Palmeiras com linha de 5. Isto é sinal de respeito, e nós já sabíamos que as equipas contra o Palmeiras vão fazer tudo para nos dificultar e ganhar, porque é o terceiro ano seguido que na primeira fase não perdemos, e isso acaba por ser também um fator extra que os treinadores adversários usam para motivar os seus jogadores. Cara, isso aqui é verdade que o Abel fala, principalmente se parar para analisar assim. O Palmeiras não perde na fase de grupo há 3 anos, então, cara, o time menor vai jogar contra o Palmeiras, então eles colocam, se a gente ganhar, é um marco, entra para uma marcação ali de um time que não perdia há 3 anos. Então os caras vêm babando e fecha a casinha e joga por uma bola e vê da melhor forma. Não tem jeito. Só jogar contra o Palmeiras, mas também a oportunidade de poderem ser os primeiros a poderem derrotar o Palmeiras. De aparecer, né? A segunda pergunta é uma pergunta muito interessante, mas eu não dou muitas entrevistas porque eu não gosto que vocês me conheçam o lado humano. Mas para aqueles que não sabem, eu já escrevi um livro aqui no Brasil, aliás, 3 livros, onde partilho tudo aquilo que eu faço. Todas as receitas eu dou, essas receitas a instituições que merecem. Sou embaixador da Biblioteca Nacional e tenho muitas coisas feitas que vocês não têm que saber. O futebol brasileiro, eu sou grato ao futebol brasileiro, e o futebol brasileiro, da minha parte, merece todo o respeito. Se instituições do futebol brasileiro fizeram comunicados contra mim, não sou eu que o controlo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo super competitivo, e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também são, mas eu sou mais. Isso é verdade. Isso é verdade. O Abel ele é muito competitivo, muito vitorioso, e ele tem qualidade principalmente porque tem um puta time, né? Que entrega isso. Então isso daí, cara, eleva o trabalho dele lá em cima. Todos os
as punições ou as coisas que eu fiz mal, eu fui punido e cumpri, portanto já foi, não adianta estarem a dizer já fui, não adianta estar a puxar, mas este ano só tenho um amarelo. Eu não apito, nem nos treinos eu apito. Olha Quem aí. apita é o João e, por sinal, é muito fraco, os meus jogadores não aguentam o João a apitar. Então, se a professora, temos que trocar do árbitro, habituem-se, estamos preparados para tudo, é o melhor que temos, é o João Martins. E as coisas são muito claras, não é? O árbitro apita e manda. Em minha casa as coisas são muito claras, quem manda é a minha mulher. É. Eu às vezes com os meus amigos, para me armarem esperto, ainda digo, olha, eu vou ligar para ela a ver se eu quero ir. Digo às vezes, espera aí, eu vou ligar para a minha mulher a ver se eu quero ir. É assim que funciona, as coisas são muito claras e no futebol brasileiro é muito claro em relação a isso. E como eu estava a dizer, o futebol brasileiro merece todo o meu respeito, eu sou grato ao futebol brasileiro. A instituição São Paulo merece-me todo o respeito. E a minha função como treinador, a minha função não é de hoje, é desde que eu sou treinador. Quando os presidentes me querem contratar, é uma das coisas que eu falo. A minha função é valorizar o clube, que é o caso do Palmeiras, com títulos, com mais sócios avante, com mais dinheiro, valorizar os nossos jogadores, e tão importante como estas duas é valorizar o futebol. Jogando com 3 zagueiros, se as pessoas gostam de golos, vão gostar seguramente do Palmeiras, porque o Palmeiras é das equipas que mais golos faz, que mais recordes bateu, portanto, merece-me todo o respeito à instituição São Paulo. Isso é real, rapaziada. O time do Palmeiras não é um time retranqueiro, velho. É um time muito diferente que é de quando a gente para analisar o time do Felipão, que era um time que fazia pouco gol. O time do Palmeiras, se os caras vacilar, toma goleada. Ontem mesmo foi um dia, o Palmeiras poderia ter feito de 3 a 4 gols. Não fez porque os atacantes estavam num dia ruim. Porque o Flaco mesmo perdeu o gol praticamente sem goleiro. Ele errou o gol. Era só empurrar pra dentro. Então tem essa. E eu não vou dizer muito mais do que isto, porque o futebol brasileiro e os clubes brasileiros são muito maiores do que cada um de nós. São muito maiores do que o nosso ego. São muito maiores do que nós e do que o nosso ego. O Palmeiras vai fazer 110 anos de história e já muitos passaram e fizeram história nestes clubes e o clube vai continuar. O Palmeiras, ao longo da sua história, só tem 2 elementos que são insubstituíveis no Palmeiras, que é o periquito e o porco. E é aí sim que eu vejo o futebol. Certo, 90 minutos sou intenso, quero que a minha equipa ganhe, quero que os meus jogadores sintam da forma que eu sinto, mas fora disso, eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe. Perdoa tudo e cabe sempre mais um. Mas há limites. E há coisas que eu não vou ter que falar aqui, elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. E ela não pode ser pública. É nos devidos locais é que as coisas são decididas com as pessoas que têm competência para decidir o que é limite e o que é que não é. O resto, eu não vou estar a alimentar, como disse, respeito muito o futebol brasileiro, sou muito grato ao futebol brasileiro, estou aqui há 4 anos, o Paulo Gomes estava-me a dizer isso, como é que tu aguentas aqui esse tempo todo? Porque gosto de estar aqui, porque sinto que posso fazer qualquer coisa para ajudar e, modéstia à parte, eu acho que tenho feito, mas se eu for falar das minhas virtudes, vão-me chamar arrogante. Encontrar os meus defeitos, vocês encontram, ou a minha mulher. A minha mulher é fácil, vocês falam que a minha mulher encontra os meus defeitos todos, e vocês também encontram os meus defeitos. Não tenho tensão em ser perfeito, mas procuro dar o melhor que sei e que posso, e como te disse, o meu coração é grande, é igual ao coração de mãe, cabe sempre mais um, e perdoo tudo. O resto deixa vocês para colecionar todas essas falas, comentários, desde que eu cheguei elas são públicas, estão lá todas no sítio, é muito fácil de ver, mas como te disse, o meu coração é grande mais e eu quero viver a minha vida pelo lado positivo, com intensidade, viver com as pessoas que eu gosto, ir para o meu trabalho, olhar para as pessoas de frente e sei, eu não sou perfeito, procuro ser, tenho os meus defeitos, eu sei que há pessoas que são perfeitas, mas eu não sou, cometo erros, erro muitas vezes,
como te disse, acho que neste momento, e por tudo que tem acontecido no futebol brasileiro, se calhar a melhor resposta deveria ser a oração dos sábios, que era estar calado, mas como eu não gosto de fugir às questões, acho que não vale a pena estar a combater ódio com ódio e ódio com amor, e as coisas têm que ser discutidas nos sítios que têm que ser e não de forma pública. Mas entendo perfeitamente a tua pergunta, mas não queria abrir esta conferência falando, acho que o mais importante para nós foi o jogo, ganhamos a melhor classificação geral, 3 anos seguidos sempre a somar pontos, e vamos agora para o mata-mata. Rapaziada, que saída, hein? Então isso daí eu acho que é legal pra caramba, porque o que o Abel fez no início, que falou com o jornalista, principalmente aí nessa parte de ele parecer ser rude, parecer ser tudo isso, ele explicou no final, ele falou, cara, eu não queria abrir, né, a coletiva, porque a gente pode falar aqui de futebol, a gente pode falar de uma puta classificação, de um grande, sabe, terceiro ano que esse grande time consegue aí se classificar em primeiro, com mais pontos, mais um monte de coisa, e abrir esse dia importante de uma classificação garantida, como o primeiro de tudo, vai resolver todos os jogos em casa, abrir falando do time de São Paulo, do jogo que foi domingo. Então, o que o Abel fala realmente faz sentido, cara. Pro cara que vive o futebol, pro cara que quer falar de futebol, principalmente, né, pro cara que tá em casa, que quer ouvir um futebol da hora, que quer ouvir escalação, o Abel falando aí também de tática, técnica, tudo isso. Você abrir de um papo desse é meio boring, é meio chato, né, é meio que broxante. Então é isso que o Abel coloca aí, e cara, não é porque é o Abel não, porque quando você analisa ali o produto futebol, faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E ele deixou claro, o negócio é discutido em outra esfera, o negócio é discutido fora do futebol. Esse papo com São Paulo, o negócio vai para fora do futebol. E paciência aí para quem falou, para quem tá se defendendo, para quem teve aí, quem não foi educado, quem não teve noção, que foi tudo isso, né? Mas o Abel, mesmo assim, ele coloca que tem um grande coração. Começou a coletiva pesada e terminou, né, a pergunta. Jornalista muito bem, eu acho que o jornalista também curtiu, porque ele atendeu o cara. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho e falhou!